Bom dia. Nosso objetivo hoje é discutir um pouquinho, apresentar em linhas gerais esse texto chamado A Tradução do Poema no Brasil, Algumas Tendências Atuais, que é um texto que foi muito importante e que é também o capítulo de introdução, ou inspira o capítulo de introdução do meu livro Traduzir o Poema, e é uma tentativa de me aproximar e de trazer para o Brasil uma reflexão que saia um pouco do domínio da transcriação do Haroldo de Campos. O que acontece é que no início dos anos 80, a partir do início dos anos 80, começam a surgir uma série de tentativas de reinterpretação da tradução de poesia a partir da semiótica e da linguística e tentando fazer isso de uma forma mais como eu poderia dizer, sistemática ou acadêmica ou objetiva. É no auge da linguística, e nesse momento de auge da linguística, existe um desejo, ou uma fé até eu diria, da possibilidade de se apreender os elementos fundamentais para a tradução do poema. É claro que todos os grandes pensadores dessa corrente estão sempre muito cientes das limitações de qualquer tentativa de reprodução de um texto poético. Por isso, essas tentativas elas sempre se dão por aproximações. Nesse sentido, o texto do Paulo Visioli, ao qual eu me referi aqui, que se intitula, desculpa aqui, vou olhar rapidamente o nome do texto para não falar nenhuma besteira, A Tradução de Poesia em Língua Inglesa, da Tradução e Comunicação, na verdade de 83, não é de 85 como está citado no corpo do texto, e que vocês vão poder ver, eu deixei também o artigo do Visioli disponível para que vocês também possam fazer a leitura de vocês dessa referência muito importante e fundadora dos estudos do que eu chamo de abordagens textuais da tradução de poesia no Brasil. E esse texto, apesar do Visioli nunca ter escrito nenhum livro sobre o assunto, o fato de ele ter sistematizado em algumas publicações, em alguns prefácios de livros que ele organizou de poemas traduzidos, e depois que ele retoma e sistematiza nesse artigo, aparece como um contraponto mesmo ao pensamento do Haroldo de Campos, que depois a gente vai ter a oportunidade de voltar a ele a partir do pensamento e dos escritos do Marcelo Tapia. Mas, por enquanto, no que nos interessa aqui, nessas abordagens textuais, eu vou apresentá-las para vocês de maneira bastante sucinta. Vou começar falando para vocês do Visioli, depois vou gravar um outro videozinho sobre o Mário Laranjeira e mais alguns minutos sobre o Paulo Henriques Brito. No caso do Visioli, eu não sei se vocês sabem disso, mas as traduções dele do John Donne estão na base de uma das mais importantes discussões que houve no início dos anos 90, final dos anos 80, que foi a discussão com Augusto de Campos e que também foi capitaneada por algumas outras pessoas. A Rosemary Arrojo acabou escrevendo também sobre o tema, então ele acaba sendo uma referência muito importante. O que tem de interessante, eu acho, para nós no pensamento do Visioli, é o fato de ele procurar sistematizar a reflexão dele a partir das três categorias que o Ezra Pound identifica na forma de se fazer o poema, que seriam essas três grandes formas de poetizar, essas três grandes formas de fabricar o verso, que são a fanopeia, que é a poiesis pela imagem, a melopeia, que é a poiesis pelo som, e a logopeia, que é a poiesis pela sintaxe. Na verdade, se a gente olha para essas classificações do Ezra Pound, a gente pode facilmente aproximá-las, as três categorias, da estrutura básica de uma gramática clássica. Você tem sempre uma apresentação da dimensão mais fonética, que seria a melopeia,
a dimensão mais semântica, que seria a fanopeia, sobretudo interpretada na perspectiva do Visioli, e a logopeia, que seria a sintaxe. Então, fonética, semântica e sintaxe, marcando a melopeia, a fanopeia e a logopeia. O interessante na maneira como o Visioli desenvolve esse pensamento é a maneira também como ele vai se aproximando de cada um desses conceitos. Porque a fanopeia, essa dimensão mais imagética, ela foi é, incorporada ao pensamento do Haroldo de Campos numa associação mais direta com o próprio desenho, que tem a ver com o projeto verbo-voco-visual da poesia concreta e dessa aproximação ou desse interesse pela poesia chinesa. No caso do Visioli, ele vai associar essa fanopeia ao que ele vai chamar de cor local, ou seja, seriam esses elementos, essa semântica que se aproxima mais de uma leitura da imagem como a imagem contida dentro do verso. Por isso que a cor local passa a ser tão importante para ele. No caso ou seja, é uma leitura da fanopeia completamente diferente daquela proposta por Haroldo de Campos. No que diz respeito ao que ele chama de melopeia, esse dá conta tanto das questões voltadas para a regularidade métrica, quanto das questões mais voltadas para a rima e outras recorrências fônicas. E a terceira parte, ligada à logopeia, estaria vinculada ao que ele chama de um tom do texto original. E aí ele diz, esse tom pode ser sentimental, reservado, cômico ou sério, ingênuo ou irônico. E aí residiria uma das maiores dificuldades da tradução de poesia. Bom, é claro que nesse esforço e de nomear esse tipo de tradução como sendo a única verdadeira tradução, isso não se dá sem que haja alguns impasses. No meu livro das traduções canibais, eu uso esse texto do Visioli para ilustrar uma das grandes limitações e riscos desse tipo de projeto, que também tem a sua força, e basta ver a centralidade que tem hoje no Brasil, no pensamento sobre tradução de poesia, obras como a do Mário Laranjeira e do Paulo Henriques Brito, que são os dois grandes representantes dessa corrente. Mas tem um trechinho na página 109 e 110 do texto do Visioli que eu quero ler para vocês. E vou ler depois também um pequeno parágrafozinho em que eu faço algumas considerações a partir desse trecho para tentar problematizar um pouco o alcance desse tipo de abordagem. Nesse seu artigo, A Tradução de Poesia de Língua Inglesa, o Paulo Visioli ilustra sua postura ao declarar, eu vou citar agora: é verdade que às vezes nos deparamos com traduções que, com justiça, dependendo, é claro, dos critérios adotados, são tidas pelos críticos como superiores aos próprios originais. Isso nos leva a concluir, numa contrapartida para a definição de Frost, que poesia é também o que se ganha na tradução. Podemos dizer até que, de certa maneira, é esse o conceito que muitos tradutores em geral, poetas eles mesmos, parecem fazer do trabalho de versão. Para eles, o texto de partida é somente um estímulo para a própria inspiração. Agem sobre ele com grande liberdade, atualizam-no, ajustam-no ao seu mundo, amoldam-no à sua sensibilidade. O resultado, mais que uma tradução, é um poema original. Assim podemos considerar, por exemplo, as transposições de Salvatore e Quasimodo, feita dos líricos gregos, as famosas adaptações de Ezra Pound e, talvez em nosso país, algumas das mais recentes tentativas de transcriação de Haroldo de Campos. Ou seja, ele está situando as transcriações de Haroldo de Campos no campo da emulação renascentista.
e clássica. Esse parágrafo me levou às seguintes reflexões. Vou ler para vocês também. Isso está no meu livro das traduções canibais, logo na página 13. As hesitações de um discurso pautado pela busca de relações de identidade saltam aos olhos nesse trecho de Visioli. Primeiro, o autor começa chamando os resultados da reescrita em jogo de traduções e de seus produtores de tradutores, para, na mesma frase, dizer que se trataria de versões. Versões ou tradução? Em seguida, afirma que os tradutores atualizam o texto e o ajustam ao seu mundo. Bom, não consigo imaginar tradução que de algum modo não faça. A diferença reside numa questão de grau, cujo valor é necessariamente marcado, historicamente, socialmente, ideologicamente, culturalmente, eticamente, esteticamente. Enfim, as ambíguas aspas que envolvem os termos adaptações e transcriações, que não se encontram nas transposições, soma-se o curioso pronome indefinido algumas, que acompanha as mais recentes tentativas de Haroldo. Ou seja, as outras tentativas de transcriação seriam de fato traduções? Quais seriam elas? Aquelas que melhor respeitassem a métrica ou os eventuais esquemas rímicos? Aquelas que recuperassem as redes imagéticas ou as características retóricas do texto-fonte? Visioli, em seu texto, destaca primeiro o ritmo, dizendo que não se pode aumentar arbitrariamente o número de sílabas. Entretanto, como a língua inglesa possui um número muito maior de monossílabos e o tradutor deve se preocupar também com o aspecto semântico, ele fica nessa permanente necessidade de escolher entre preservar o sentido em detrimento parcial do ritmo ou manter-se o ritmo prejudicando um pouco o sentido. Visioli aumenta propositalmente de pelo menos 2 sílabas os versos dos poemas, no caso de John Donne, que ele traduz. No caso do texto que vocês têm para ler dele, ele usa como exemplo 2 traduções, uma em dodecassílabos e outra em decassílabos, de um trecho do Shakespeare. No caso dele, o Visioli, ele aumenta de 2 sílabas e entra assim numa espécie de matemática poética que frequentemente se associa a outras questões retórico-formais. Por exemplo, em que medida aumentar o número de sílabas distanciaria formalmente o texto de sua forma equivalente no português? Em outras palavras, em que medida pode-se dizer que um dodecassílabo em português pode ser equivalente a um decassílabo em inglês? Eis o tipo de impasse que uma abordagem pautada pela equivalência acaba produzindo. Ou seja, quando você começa a operar com essas dimensões retóricas, você sempre corre o risco de atribuir um valor a uma determinada métrica, quando no fundo você está lidando com 2 sistemas métricos e retóricos que não necessariamente coincidem. Então, esse é o resumo do texto do Visioli. Acho que com essa pequena introdução vocês conseguem acompanhar um pouco e talvez, a partir daí, pensar em alguma pergunta que interesse a vocês para o exercício de verificação de leitura. Então, vocês fiquem bem à vontade. Caso vocês queiram fazer uma pergunta mais específica a respeito do texto do Visioli, também está valendo. O texto de base é o meu, mas tanto do Visioli, quanto da Laranjeira, quanto do Brito, vocês também podem usar. Agora, na parte 2, eu vou fazer algumas considerações sobre o Mário Laranjeira e vou fazer uma parte 3 dedicada ao Paulo Henriques Brito.